Aleluia! Boa noite a todos, a paz do Senhor. Que prazer ter você aqui comigo nessa noite. É uma noite de poder, porque é uma noite da palavra do Senhor. Nessa noite, nós vamos mais uma vez expandir, estudar, fortalecer a nossa fé e, mais uma vez, queremos falar sobre a importância da oração. Mas antes, gostaria de orar com você essa noite. Ore comigo enquanto este louvor toca e eu vou abaixar um pouquinho aqui o microfone. Vamos orar então. Pai, obrigado pela oportunidade de sexta-feira, 24 de abril de 2020. Nós mais uma vez nos reunimos para fortalecer a nossa fé, mais uma vez nos reunimos para renovar a nossa alegria e o nosso pacto com o Senhor. Nessa hora eu abençoo cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, não só nesse dia, mas em qualquer dia que esse vídeo estiver sendo tocado. Eu proclamo agora que o teu Espírito flui, que o teu Espírito fica à vontade para tocar e para renovar em cada um dos chamados a nossa fé. Muito obrigado, Senhor, por prover uma oportunidade de entregar a tua palavra, prover uma oportunidade de estar em comunhão através dessa internet. E agora eu abençoo este momento e eu te peço, Senhor, cumpre o teu propósito nessa sexta-feira, cumpre o teu desejo, fala conosco, nos abençoa. Eu abençoo cada lar, eu abençoo cada casa, não só da Bethesda, mas todos os que estão ligados hoje ouvindo a palavra do Senhor. Cada pessoa, Senhor, que por estar faminta, por estar desejosa pelo Senhor, ela está hoje diante dessa televisão, desse computador, deste celular, ouvindo essa mensagem no carro, que abençoa agora cada um. Eu clamo para que o Espírito Santo use essa oportunidade para cumprir o seu propósito no coração de cada um. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de toda glória, que nos deu a sua palavra, que nos deu o seu Espírito, que nos deu a sua comunhão, que nos deu a sua verdade. Obrigado, Deus, porque por causa da tua palavra nós temos esse privilégio de reunir. Eu abençoo nessa sexta-feira o teu povo mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, bem-vindo. Bem-vindo à casa de Deus, que é onde você está. Eu convido você para nós abrirmos a palavra no livro de Efésios. Nós vamos abrir no capítulo 6 e vamos ler o verso 18. Esse versículo ele está no final da lista da armadura de Deus, onde o apóstolo Paulo mostra algo tão poderoso que é o poder que nós temos de ter a armadura do Senhor. E essa armadura, porém, ela só funciona por causa da oração que está no verso 18. Diz Efésios 6,18: com toda oração e súplica. Isso é a armadura inteira de Deus. Não teria nenhum sentido, nenhum poder, ela não funcionaria se não fosse através da oração. Eu estou falando que tudo que Paulo falou aqui, cingir os lombos com a verdade, calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz, tomar o escudo da fé, tomar o capacete da salvação e tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, tudo isso só funciona com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para o mesmo fim, perseverando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A mensagem que eu vou falar hoje à noite, ela é um pouco diferente. Porque eu quero falar sobre a cultura que existe no meio do evangelicalismo, que é a cultura da igreja evangélica moderna. Eu quero introduzir essa mensagem falando que a igreja moderna, ela oferece às pessoas que ingressam nela muitas coisas pelas quais
fazem crer as pessoas que elas podem desenvolver a sua vida espiritual com Deus, que não incluem a oração. Eu quero repetir. A igreja moderna, ela oferece a cada pessoa que nela entra coisas pelas quais as pessoas podem desenvolver a sua vida espiritual, ou elas creem que podem, que não incluem a oração, ok? E essas coisas todas, elas envolvem a pessoa no evangelicalismo, isso é, no meio dos evangélicos, ela faz parte da igreja e ela crê que por estar envolvido nessas coisas, ela pode desenvolver uma vida com Deus. A igreja crê nessas coisas, eu digo os líderes, e a igreja ensina as pessoas a crerem que estas coisas são suficientes. Por isso, o cristão moderno, ele acredita em um monte dessas coisas, que ele pode desenvolver a sua vida com Deus, que ele pode desenvolver a sua vida espiritual fora da oração. Então, eu quero mostrar 6 coisas que vão revelar a cultura atual, a cultura que nós vivemos. Se você é evangélico e faz parte de uma igreja evangélica, os 6 conceitos que eu vou falar agora, eles se aplicam à mentalidade e à crença silenciosa ou a crença talvez subterrânea que está ali na cultura da igreja evangélica. A primeira é que você pode desenvolver uma vida com Deus apenas sendo membro de uma igreja. Ser membro de uma igreja ou trazer alguém para a igreja é a primeira coisa que a gente tenta fazer ao trazer as pessoas para um relacionamento com Deus. Na verdade, o primeiro contato que as pessoas têm não é exatamente com Deus, é com a igreja. Então, começa já, a partir do evangelismo, essa ideia de que se você se tornar membro da igreja, é ali que você começa um relacionamento com Deus. Eu não estou dizendo que isso não é verdade, isso tem o seu lado verdadeiro, mas o que eu quero dizer é que mesmo não tendo uma vida de oração, ser membro de uma igreja torna essa pessoa um cristão. Para nós, na cultura atual, moderna, ser membro de uma igreja é um cristão, é ser um cristão, é tornar-se um cristão. Mesmo que você não tenha uma vida com Deus, uma vida profunda, mesmo que você não conheça Deus através da sua palavra, nem através da oração, mas se você vai aos cultos, se você dá o dízimo, se você está presente nas reuniões, você supostamente está desenvolvendo e crescendo na sua vida com Deus. Nem sempre isso é verdade. A segunda coisa que a igreja moderna faz os crentes acreditarem é que eles podem desenvolver uma vida com Deus trabalhando na igreja. Aliás, as pessoas elas realmente pensam que se elas trabalharem na igreja, se elas tiverem um ministério, elas acham que o ministério é o pico de uma vida com Deus. O ministério é o auge, é o máximo de uma vida com Deus. E mesmo sem ter uma vida de oração, porque uma vida de oração é onde você conhece a Deus, e o mais importante, é onde você é conhecido por Deus. Tá, eu quero ler, para ilustrar esse ponto, Mateus capítulo 7, final do Sermão da Montanha, onde Jesus diz, versos 22 e 23, muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Isso é, não trabalhamos profetizando? E em teu nome não expulsamos demônios? Isso é, não trabalhamos expulsando demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Isso é, não trabalhamos na igreja, não fizemos tanto ministério? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Bem, eu quero desenvolver aqui esse conceito de que uma vida de oração verdadeira é onde você se derrama, é onde você se expõe. E eu não estou falando de orar pelos outros, nem orar pelo mundo. Estou falando quando você ora a respeito de você. É onde você se expõe, onde você se derrama, tá? É onde você se confronta, onde você se nega. Mas também
é exatamente o mesmo lugar onde você morre, onde você se humilha, que é esse mesmo lugar onde você se levanta. Ninguém que não se levanta na oração não se levantou em nada. Não creio que levantar-se no ministério sem se levantar na oração, a pessoa se levantou de verdade. Não. Mas na oração é onde você realmente se liberta, é onde uma pessoa realmente se anima, onde ele encontra coragem, é onde você é transformado, inspirado, mudado, edificado na oração. Então, as pessoas elas têm essa ideia de que se eu trabalhar na igreja, mesmo sem ter essa vida de oração, por exemplo, eu estava ouvindo sobre uma pessoa que gravou uma música sobre oração. E a minha pergunta é se essa pessoa que gravou essa música, ela ora. Porque eu estou cansado de ver as pessoas falarem sobre coisas que elas não fazem, especialmente sobre oração. Mas é possível a pessoa pregar sem uma vida de oração? Trabalha-se. É possível ter um ministério sem uma vida de oração. É possível falar até de oração, pregar sobre oração, sem ter uma vida de oração. Isso é, o mais importante que as pessoas pensam é o trabalho que se faz na igreja. Se um músico, por exemplo, ele toca na igreja, ele tem esse trabalho de todo domingo estar no culto e tocar, ele faz parte da banda, ou do vocal, ou do louvor, até lidera o louvor, mesmo sem ter uma vida de oração, ele se sente um cristão. Ele, pelo fato dele estar trabalhando, ele até se sente mais espiritual que os outros, que não trabalham, que não fazem nada na igreja. O segundo tipo de trend que existe na igreja evangélica é esse. Se você trabalha na igreja, você está desenvolvendo a sua vida com Deus. Eu quero dizer que trabalhar na igreja ajuda a desenvolver a vida com Deus, mas não é a base para isso. Não é. Você pode trabalhar na igreja sem uma vida de oração, você não está indo a lugar algum. A terceira coisa, das 6 coisas que a igreja faz as pessoas crerem, e eu tenho encontrado muitas pessoas que creem nisso, é que a igreja moderna, ela acredita que você pode desenvolver uma vida melhor com Deus se você fizer um seminário teológico. Eu encontro muitas pessoas, por exemplo, que elas têm até um sentimento de inferioridade em relação a outros cristãos, porque elas nunca fizeram um seminário teológico. Eu quero dizer que a igreja moderna, ela realmente acredita em seminários teológicos. E eu não estou falando que seminários teológicos é ruim, porque eu mesmo fiz, tenho feito, estou fazendo seminários teológicos. Mas deixa eu dizer, o seminário teológico é um lugar onde você vai estudar livros, você vai ler livros, e você vai ler sobre os teólogos. E é incrível que esses teólogos, os quais a gente vai ler no seminário, nem concordar entre si, eles concordam. Entendeu? Você vai ler as teorias, você vai estudar a história, você vai estudar as doutrinas, e o que você vai estar fazendo numa sala de seminário teológico é justamente investir no racional, investir no cognitivo, investir na informação, que não é de toda uma coisa má, mas as pessoas acreditam que o fato de você ter um seminário teológico, você está realmente desenvolvendo uma profunda vida com Deus. E deixa eu dizer para você que realmente isso não é verdade. Eu fiz bacharel em teologia, eu fiz um mestrado em teologia, eu estou fazendo um outro curso de teologia, e todas essas escolas que eu já participei de teologia, onde eu já estive com professores incríveis, em nenhuma dessas escolas teve uma aula específica sobre oração. A igreja ensina às pessoas informações históricas, teológicas, doutrinárias, para formar obreiros, mas não forma pessoas que oram. Só as pessoas acreditam muito em seminário teológico, mas elas não acreditam em oração. Essa é uma tendência da igreja evangélica moderna. Você sai de um seminário teológico com um diploma, sem saber orar, sem saber desenvolver uma vida de intimidade com Deus. Não estou dizendo que não se fala sobre oração no seminário teológico. Todo mundo fala sobre oração em todo lugar. Mas a igreja moderna, ela acredita mais em outras coisas do que na própria oração. A quarta coisa que a igreja evangélica moderna acredita, e ela ensina as pessoas a acreditar, é na denominação.
Isso é, no nome da igreja. Tipo assim, você pode não ter uma vida de oração, você pode não saber como orar, não saber como se relacionar com Deus, mas se você faz parte de uma igreja, especialmente se é uma igreja histórica, a igreja histórica chamada pelos teólogos é essa igreja tradicional, essa igreja mais conhecida, essa igreja mais próxima da reforma, por exemplo, a igreja luterana, os batistas que surgiram ali. E ali vem a teologia reformada, vem também a igreja pentecostal, a igreja do avivamento, a igreja das missões. Se você faz parte de uma igreja dessas, Assembleia de Deus, batista, metodista, episcopal, as pessoas têm muita fé na denominação. Elas podem ser um crente fraco, que nunca aprendeu, na verdade, a se relacionar com Deus, mas o fato dele participar de uma denominação dessas, e quanto mais anos ele tem numa denominação histórica por ter a fama de seguir as doutrinas bíblicas, de ser uma denominação baseada na Bíblia, então as pessoas têm essa tranquilidade de que elas estão desenvolvendo uma vida com Deus, sem oração, com muita fé na denominação. A quinta coisa que a igreja evangélica moderna acredita, e você vai ver isso na cultura normal das igrejas do mundo inteiro, com alguma exceção, é que a igreja moderna e os crentes modernos, eles acreditam muito em pregadores, em profetas e líderes carismáticos. Eu quero perguntar, o que ajunta os crentes modernos? Se você for fazer um grande ajuntamento de crentes modernos, o que você faz? Você traz um grande pregador. Sua igreja evangélica, ela acredita muito nisso. Porque uma reunião de oração dirigida por um crente anônimo em algum lugar não ajunta ninguém, não traz ninguém, mas um congresso, um simpósio, um seminário onde vai pregar um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, as pessoas correm para esse lugar. Eu e você já participamos disso. É uma coisa muito comum. Os eventos na igreja evangélica, confraternizações e congressos, eles ajuntam pessoas por causa dos nomes que vão pregar, e quando se anuncia o evento, anuncia-se os nomes, porque são os nomes que trazem as pessoas, porque as pessoas vêm em busca daquela pessoa que carrega a unção, sabe? Daquela pessoa que tem os dons proféticos, daquela pessoa que tem discernimento e revelação, daquela pessoa que ela carrega nela o poder de Deus, e se ela orar por você, o seu problema vai ser resolvido. A igreja evangélica, ela não ensina muito as pessoas a orar, mas ela ensina as pessoas que se tem alguém que aprendeu a orar, você pode ir atrás dele, você deve ir atrás dele, porque qual é a razão dessas pessoas carregarem o poder, dessas pessoas terem os dons proféticos, dessas pessoas terem a unção para a qual as pessoas se ajuntam por ouvir? A única razão é porque essas pessoas têm uma vida de oração, porque elas desenvolveram o que os que vão assistir nunca desenvolveram. A sexta coisa que a igreja moderna, ela acredita muito, e eu estou no primeiro ponto dessa mensagem, apenas descrevendo a cultura normal na qual vivemos, e a razão de que eu estou descrevendo a cultura é para dizer justamente por que as pessoas não creem na oração. É porque elas creem em outras coisas que elas vão supostamente satisfazê-las espiritualmente. E a sexta coisa que a igreja acredita, os pastores acreditam muito nisso, é em ensinar as pessoas. Ensinar as pessoas. Eu quero perguntar, por que nós pregadores, acreditamos que mais uma mensagem poderosa vai resolver o problema da igreja? Eu quero perguntar, quantas mensagens poderosas a igreja moderna já ouviu? Quantos pregadores, quantas coisas inspiradas por Deus, quanto ensinamento. Acho que a igreja mais rica em ensinamento é a igreja evangélica moderna no mundo inteiro.
As pessoas passam o dia trabalhando, ouvindo mensagens em YouTube dos mais variados pregadores, línguas e gostos. As pessoas estão abarrotadas de pregações, de conceitos teológicos, de informações, mas a vida espiritual delas não muda. Pregações são abundantes, mas a vida íntima delas com Deus não muda. Eu estou falando que não muda porque quem é pastor sabe disso, porque conhece as ovelhas. Quem pastoreia uma igreja local sabe que o que eu estou falando é verdade. As pessoas passam os dias trabalhando, ouvindo mensagens no carro, em casa, levantam ouvindo, dormem ouvindo, etc. E a igreja moderna acredita que mais uma mensagem vai curar as pessoas de verdade. O que as pessoas vão fazer com tanta mensagem, com tanta instrução, sendo que elas não têm poder espiritual para praticar as mensagens que elas ouvem, porque lhes falta uma vida de oração. Só a igreja moderna acredita muito em ensino. Por exemplo, quando as pessoas não estão conseguindo servir a Deus, alguém já pensa numa mensagem: vamos ensinar a fazer isso, como acreditando que se a gente der uma lição, der uma aula sobre aquilo, e as pessoas ouvirem aqueles conceitos, automaticamente elas vão ter o poder de obedecer. De onde nós tiramos essa ideia? Eu creio que foi da cultura grega, essa cultura de aula, de sala de aula, de que ensinando uma matéria, nós vamos resolver o problema espiritual das pessoas. Eu não creio que nós resolvemos o problema espiritual da igreja com pregações, mas sim com uma vida individual de oração. Porque sem uma vida individual de oração, as pessoas não têm poder para praticar absolutamente nada do que nós ensinamos para elas todo dia, do que nós ensinamos para elas todos os domingos. Mas a igreja moderna acredita muito nessas 6 coisas. Eu vou repetir: a primeira é ser membro de uma igreja, é suficiente. Segundo, trabalhar na igreja é suficiente. Terceiro, se você tem um seminário teológico, então você está no topo. Quarto, se você está numa ótima denominação, numa igreja histórica tradicional, você está muito bem. Quinto, se você pode ouvir um grande pregador, uma pessoa ungida e receber uma imposição dela, você resolve o seu problema espiritual. Sexto, se nós ensinarmos as pessoas e pregarmos para elas, e dermos estudos bíblicos e fizermos mensagens expositivas, mensagens profundas, mensagens sérias, estudadas, elas vão realmente mudar. Não estou dizendo que essas coisas não contribuem, não estou dizendo. Mas estou dizendo que a igreja moderna acredita muito mais nessas coisas do que na oração. E o meu segundo ponto, eu tenho 4 pontos, e o segundo, eu quero dizer o seguinte: eu quero dizer o que o crente moderno não sabe. O crente moderno sabe ser membro de uma igreja, sabe trabalhar numa igreja, sabe sobre seminário teológico, sobre a denominação, sobre líderes carismáticos, sobre pregação. Mas o que o crente moderno não sabe? Em primeiro lugar, o crente moderno, ele não aprendeu, ele não foi ensinado, ele não crê no que eu vou falar agora. Ele não acredita que quando ele dobra os joelhos para falar com Deus, e quando ele fica lá esperando Deus chegar, o que acontece? Primeira coisa, 4 coisas acontecem. Uma delas, o céu desce diretamente sobre essa pessoa. Eu não quero saber se ele chegou na igreja ontem, se ele está na igreja há 50 anos. No momento em que ele dobra os joelhos no quarto e começa a falar com Deus, o céu se abre diretamente. Quando eu digo diretamente, é que não há nada entre ele e Deus nessa relação. Não existe pastor, não existe intermediário, a não ser Jesus Cristo e o Espírito Santo. É uma ligação direta num quarto de oração com o trono, e ele na verdade sobe. Não só o céu desce até ele, mas ele sobe até a presença do trono de justiça do universo, aonde todos os injustiçados são ouvidos e todas as causas que precisam de solução são julgadas. E ele obtém justiça. O crente moderno não sabe disso. Segunda coisa que o crente moderno não sabe é que os anjos, presta atenção, no momento em que ele se dobra para orar, os anjos que estão
ao seu lado para lhe ajudar, porque eu não creio que às vezes nós temos só um anjo, nós temos às vezes vários anjos enviados para estarem conosco, e no momento em que a gente ora, esses anjos que muitas vezes estão desempregados, anjos desempregados, porque eles não podem fazer o que eles gostariam de fazer, porque o crente está desligado. Esses anjos agora começam a finalmente trabalhar, porque o crente dobrou os joelhos, ligou no trono e começou a relação direta com Deus. Terceira coisa que acontece é que o próprio Deus, do seu trono, ele se inclina para ouvir cada palavra que está sendo falada no quarto de oração, e ele chama um anjo escrivão que começa a escrever cada palavra proferida em oração. São as palavras gravadas como testemunho diante de Deus. Eu quero falar sobre o testemunho da oração. Apocalipse 12:11 diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. A palavra é o testemunho que eu dou em oração perante Deus, as coisas que eu falo, que eu acredito, que eu faço requerimentos legais perante a corte celestial, e são registradas pelo anjo escrivão no trono de Deus, no livro das petições dos santos nos céus. E a quarta coisa que o crente moderno não sabe que acontece no momento que ele ora, é que os demônios que o cercam entram em pânico. Eles entram em pânico, e quanto mais o crente se demora ajoelhado ali na presença de Deus, mais os demônios se desesperam. O inferno perde o ânimo, entra em confusão e começa uma gritaria entre os demônios pedindo reforço espiritual. Chamam outros demônios: me ajude a tirar esse crente da oração, me ajude a tirar essa mulher da oração, me ajude, porque se ele continuar ajoelhado, nós não podemos fazer nada. Ele acaba completamente com a nossa missão. O crente moderno não sabe essas coisas. O crente moderno foi ensinado a ser membro da igreja, a trabalhar na igreja, a ir para o seminário teológico, a estar numa boa denominação, a buscar líderes e profetas carismáticos e a ouvir pregação. Mas o crente moderno não foi ensinado a orar. E eu quero agora, no meu terceiro ponto nessa mensagem, falar para você o que as pessoas perdem por não acreditarem na oração, por não crerem na oração. O crente moderno, ele não crê em oração. Tá? Eu quero falar sobre 5 coisas que as pessoas perdem, porque são coisas que só são obtidas através da oração. Aliás, eu quero dizer que absolutamente nada do que a Bíblia promete você consegue assumir, você consegue possuir. Porque pregar sobre uma coisa, falar sobre uma coisa é uma coisa, ter aquilo é outra coisa. Então, os crentes, eles falam muito, os crentes, eles pregam muito, eles falam muito que tem muita coisa. Mas como eles oram um pouco, o que eles têm de verdade é bem menos do que o que eles realmente falam que tem. Porque a única coisa que faz você realmente possuir o que você está falando que tem é a oração. Primeira coisa que as pessoas perdem por não ter uma vida de oração é a paz. Uma paz que só vem pela oração. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo diz as seguintes palavras: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça. Paulo sabe que paz, tranquilidade, ausência de ansiedade só vem pela oração. Agora é incrível que nós pregadores acreditamos que se nós pregarmos uma mensagem sobre a ansiedade, as pessoas vão ficar livres da ansiedade. Não vão. Engano. Pregar sobre a ansiedade pode levantar alguns pensamentos sobre isso,
podem ensinar algumas pessoas alguns fatos, mas se elas não forem para a oração, a Bíblia não promete que ouvir uma mensagem faz você se livrar da ansiedade, mas a Bíblia promete que através das orações, com súplicas e ações de graças, os pedidos sendo conhecidos diante de Deus, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Como é que a paz chega até nós? Através da oração. Não é através de uma mensagem sobre paz, de uma pregação sobre paz. Segunda coisa que as pessoas perdem por não terem uma vida de oração é o funcionamento real da armadura de Deus. Eu estou tomando aqui o capacete da salvação, eu estou tomando o cinto da verdade, eu estou tomando a espada do Espírito, eu não tenho uma vida de oração, mas eu falei algumas palavras que eu estava tomando aqui a armadura de Deus. Espera aí, Efésios 6:18 diz o seguinte: com toda oração e súplica. Isso é, Paulo acabou de falar sobre o cinto da verdade, Paulo acabou de falar que nós temos a couraça da justiça. Ter é uma coisa e usar é outra. Ter todo mundo tem, porque a armadura de Deus pertence a todo cristão, porque a armadura de Deus é uma promessa bíblica para todo aquele que crê em Jesus Cristo. A questão é saber em quem ela está funcionando, porque a armadura de Deus só funciona através da oração, assim como qualquer outro bem espiritual só funciona. Você pode falar sobre uma coisa sem oração. Você pode pregar sobre uma coisa sem oração. Você pode cantar sobre uma coisa sem oração. Você pode declarar que tem uma coisa sem oração. Tudo isso, todo mundo pode fazer. Mas funcionar em você, só pela oração. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito. E aqui nós entendemos o que é orar no Espírito. É orar em línguas. É onde você usa 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3 e 4, você começa a edificar o seu espírito, onde você ora em línguas. Sugiro que você gaste pelo menos 50% do tempo da oração que você ora por você, orando em línguas, porque é na oração em línguas que eu saio da minha incapacidade de orar, que eu saio da minha mediocridade em orar. É na oração em línguas que eu deixo o Espírito Santo orar como Ele gostaria de orar e como Ele gostaria que eu orasse. A oração em línguas, a oração. Terceira coisa que as pessoas perdem por não terem uma vida de oração é a vida no Espírito. Isso é, eu colocar na ordem a crucificação da carne e o andar no Espírito. Presta atenção. Gálatas capítulo 5, verso 16, nos dá uma das maiores chaves da vida espiritual. Gálatas 5, 16. Uma das maiores chaves da vida espiritual vitoriosa. Andai no Espírito, e não haveis de cumprir as concupiscências ou as cobiças da carne. Em outras palavras, se você andar no Espírito, não tem como você satisfazer, você ficar submisso às demandas da carne. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Toda pessoa que tem experiência de oração sabe que não existe nada melhor para crucificar a carne do que a oração. Então, você não crucifica a carne com estudos bíblicos. Você não crucifica a carne com pregações. Você não crucifica a carne com serviço na igreja. Você não crucifica a carne acreditando numa denominação, sendo membro de uma igreja, ouvindo um grande pregador. Você só crucifica a carne na oração. A oração é tão difícil para as pessoas porque a primeira coisa que você combate na oração é a sua própria carne. A oração é que permite a crucificação da carne, onde você se derrama, se autocrucifica, onde você se nega, onde você é confrontado, onde Deus cura, onde Deus levanta, onde Deus tira o controle da carne e começa a controlar o seu espírito. E aí você começa a andar no Espírito, que o andar no Espírito
é o andar no Espírito, que não é o andar na carne, é porque agora, nessa vida de oração, o Espírito Santo, ele colocou seus pés num outro caminho, ele conseguiu colocar você num lugar que você jamais iria para lá se não fosse pela oração, e agora na oração o Espírito Santo te leva a andar no Espírito. Você anda nele, você anda crucificado, você anda morrendo todo dia e andando no Espírito. É na oração que você consegue essas duas coisas. Terceira coisa, isso é a quarta coisa que as pessoas perdem por não ter uma vida de oração, por não acreditar numa vida de oração, é o coração que um cristão precisa ter, que um homem e uma mulher de Deus precisa ter para lidar com o mundo espiritual, para lidar com o sobrenatural. Não pode ser o coração natural. Não pode ser o coração de pedra. Ele jamais conseguiria entender a Deus. O coração de carne, o coração natural. A palavra de Deus diz que o homem natural não entende as coisas de Deus. Só você precisa adquirir esse coração que Deus prometeu nos dar. Em Ezequiel 36, verso 26, olha o que o Senhor promete. Agora lembre de uma coisa, toda promessa bíblica só se torna nossa através da oração. Porque é na oração que você crê. É na oração que você tem fé. Ezequiel 36, 26, o profeta diz, Deus falando através do profeta, também vos darei um coração novo. Eu te pergunto, onde a gente consegue? Na oração. Vos porei dentro de vós um espírito novo. E o espírito aqui está com letra minúscula, está falando do espírito do homem. E tirarei da vossa carne o coração de pedra. E Deus precisa remover um coração velho que está em nós, e vos darei um coração de carne. E Deus precisa colocar um coração novo em nós, porque Ele sabe que nós precisamos de um coração sobrenatural, espiritual, para poder lidar com o sobrenatural. Um coração que possa crer na palavra, um coração que possa andar com Deus. Então, você não adquire esse coração sem uma vida de comunhão com Deus. O que longas horas repetidas de oração fazem com o ser humano? Uma das coisas que longas horas de oração produzem no ser humano é o coração. O coração que vai seguir a Deus, que vai obedecer a Deus, que vai compreender o que Deus vai falar, o que Deus vai fazer. E Deus achou um coração desse. Os textos mais lindos que eu encontro em Atos é o capítulo 13, o verso 22, quando Deus falando a respeito de Davi, ele diz as seguintes palavras: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus sabe que para um homem ou uma mulher realmente fazer, eu quero enfatizar isso, fazer a vontade de Deus, ele precisa ter um coração adquirido. Você não adquire esse coração sentado nos bancos da igreja. Você não adquire esse coração porque se batizou. Você não adquire esse coração porque fez um seminário teológico. Você não adquire esse coração porque você trabalha na igreja. Você não adquire esse coração porque você está numa boa denominação. Você não adquire esse coração porque ouviu um grande pregador, uma grande pregadora. E você não adquire esse coração só porque ouviu uma série de ótimas mensagens. Deus só faz transplante de coração em quem passa tempo em comunhão com Ele. Só a igreja precisa acreditar mais na oração para poder receber essas coisas. Eu não sei por que nós acreditamos tanto que se nós ensinarmos algo para as pessoas, se nós dermos algum tipo de instrução para elas, isso vai dar a elas o poder de obedecer aquilo que nós estamos ensinando. Não vai. Não vai. É por isso que a igreja, depois de ouvir tantas pregações, as pessoas permanecem as mesmas. O que realmente transforma uma pessoa é quando ela pega tudo que ela ouviu, tudo que ela aprendeu, tudo que está ao seu dispor na palavra de Deus,
e ela entra no quarto de oração e ela começa a dizer assim: Deus, como é que eu posso ter isso? Eu fico ouvindo que outras pessoas têm isso, mas eu quero saber sobre mim. Onde que está o poder em mim? Onde que está a unção em mim? Deus, onde que está o discernimento em mim? Deus, onde que está essa autoridade? Onde que está essa alegria? Onde que está esse conhecimento teu, que eu vejo homens pregarem, homens falarem, e eu vejo que certas pessoas têm, mas eu não vejo isso em mim. É assim que uma pessoa possui, adquire, incorpora, assimila para ela mesma tudo que está disponível nas pregações, nos estudos bíblicos e na atmosfera da comunhão da igreja. Sem oração, ninguém assume essas coisas. Então, a quarta coisa, ou quinta, na verdade, que as pessoas perdem é exatamente o que eu acabei de falar, mas está bem ilustrado nas palavras do apóstolo Pedro, na segunda carta, no capítulo 1, verso 3 em diante, quando ele diz: graça e paz vos sejam multiplicadas. Presta atenção. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem como graça e paz, ou qualquer outro dom, dos quais o apóstolo Pedro lista uma lista incrível de bênçãos, promessas e dons nesse capítulo, mas elas nos são multiplicadas, elas nos são acrescentadas através do pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi do pleno conhecimento da igreja, não foi do pleno conhecimento da denominação, não foi do pleno conhecimento da guitarra que eu toco na igreja, ou da pregação que eu faço, ou do louvor que eu canto na igreja, ou do ministério com as crianças, não foi do pleno conhecimento do seminário teológico que eu terminei o meu segundo mestrado, não foi do pleno conhecimento do profeta carismático que orou por mim e ministrou uma palavra profética na minha cabeça, não foi do pleno conhecimento das pregações que eu vi estar falando do pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou falando, conhecimento é a mesma palavra usada quando diz que Adão conheceu a sua mulher e ela teve um filho. Ele não estava batendo um papo com ela. Ele teve uma experiência com ela. A experiência é na oração. É onde você conhece e é conhecido. Mas como eu acabei de falar, as pessoas não acreditam muito em oração. Então deixe-me terminar a minha mensagem nessa noite. Deixe-me passar para a última parte da minha mensagem, onde eu quero dizer que defender a oração em si, que é o que eu acabei de falar, não resolve o problema. Mas o que eu estou falando agora? Será que eu vou desfazer tudo o que eu falei? Não, absolutamente não, mas eu quero explicar que não é a oração em si que resolve os problemas, ok? Eu perguntaria a essa pessoa que já ora, porque muitas pessoas oram, mas elas não oram de uma forma eficaz. Eu perguntaria, você que ora, pelo que você ora? Você que acredita em oração, pelo que você ora? Você se orgulha do tanto que você ora? Ou você ora mais pelos outros do que por você mesmo? E aqui está a tecla onde eu sempre bato e eu sempre defendo. Você precisa orar por você, sobre você, em você, a respeito de você e tudo que está relacionado com você, você, você. Não é sua esposa, não é o seu pastor, não é o seu vizinho, nem seu filho ou sua filha, pelos quais os pais tanto oram, mas por você. E eu quero continuar perguntando, quem você acha que precisa de mais mudança quando você ora? Os outros ou você? Eu digo honestamente que quando eu vou orar, eu sei que o mundo precisa de mudança, eu sei que a igreja precisa de mudança, mas eu vou falar honestamente diante do meu Criador nessa mensagem,
que a pessoa que eu creio que precisa de mais mudança, que mais precisa da graça de Deus, é essa pessoa que está orando. Por isso eu oro muito por mim. Eu continuo perguntando aos pastores que oram. Eu gosto de fazer essa pergunta aos pastores que oram. Você ora mais pela igreja e pelo ministério para que possa crescer? Porque essa é uma das razões que os pastores encontram para orar. Quando eles acreditam na oração, eles acreditam que devem orar pelo ministério. Ou você acredita que precisa orar mais por esse grande pecador que está na frente desse ministério? No meu caso, eu acredito que eu devo orar mais pelo grande pecador que está na frente da igreja do que pelos pequenos pecadores que estão sentados no banco da igreja. Quem nós pensamos como pastores que somos quando estamos na frente do ministério? Quem nós pensamos que somos? Vou te dizer qual é a ideia que eu tenho na frente do ministério. Que nós, os pastores, somos os mais carentes. Que nós seremos os mais atacados. Se você é pastor, você tem essa experiência de saber que o pastor ele é mais atacado do que as ovelhas. De que nós, os pastores, seremos os mais feridos. E de que nós, os pastores, é os que corremos mais perigo do que os outros pelos quais nós ministramos. Então eu te pergunto, quem precisa de mais oração? As ovelhas ou nós? Quem precisa orar mais? Eu quero dizer que a ideia da oração que eu estou defendendo não é, absolutamente não é, que a simples oração por si é o grande remédio que resolve tudo. Se o que eu preguei até agora fez você entender que é a oração que resolve tudo, eu quero dizer que você não me entendeu ainda. Não é a oração que resolve tudo. Mas pastor, você está desfazendo o que você acabou de falar, me explica isso. Deixa eu dizer para você isso aqui, ouça bem as minhas palavras. A oração em si não resolve nada. A oração em si não resolve nada. Por quê? Porque a oração só é importante por causa do que ela possibilita acontecer em nós. Não é por causa do que ela faz em si mesma. Porque o que a oração faz em nós? A oração eficaz, ela nos humilha. A oração eficaz, ela nos mata. A oração eficaz nos requalifica. A oração eficaz, ela nos introduz numa intimidade com Deus, ela nos enche de autoridade. E porque ela faz isso, ela se torna algo indispensável. O que mais que a oração faz? Porque o que eu estou defendendo não é que a oração é esse remédio milagroso em si, mas é o que ela faz em nós. O que mais que a oração faz? Deixa eu dizer para você que a oração, ela permite você se apropriar daquilo que é pregado, ensinado e prometido na palavra de Deus. Eu quero dizer para você que sem a oração, a Bíblia não funciona para ninguém. Sem oração, nada do que a Bíblia fala se torna meu. Sem a oração, a Bíblia se torna apenas um livro de anúncios e propagandas das coisas que Deus me oferece e que podem ser minhas em Cristo, mas que na prática nunca se tornaram minhas de verdade, porque eu nunca me apliquei à oração. Imagina a Bíblia se tornar, como a Bíblia é, para muitos crentes, apenas um livro de propaganda. Olha aí o que Deus pode fazer por você. Olha aí o que Deus comprou para você. Olha aí o que Deus determinou para você. E alguém manda um versículo para o outro e fala, olha a promessa de Deus para você. E tudo isso é verdade. Mas ninguém se apropria, porque não tem uma vida de oração. Porque isso só se torna nosso pela oração. Sem a oração, a Bíblia se torna apenas um livro de promessas que podem nunca se realizar. Por isso que tem muita gente que tem anos e anos declarando coisas
na vida espiritual que nunca se tornaram reais na sua vida. São verdades bíblicas que é incrível. As pessoas deviam parar um pouquinho para pensar, poxa, eu venho declarando a cura há anos que eu venho declarando, mas nunca realmente, eu venho declarando uma sabedoria em mim que nunca realmente chegou. Eu venho falando, eu venho dizendo que, etc., que Deus é o primeiro na minha vida, mas Ele nunca se tornou de verdade. Eu venho falando um monte de coisa que a Bíblia diz que é verdade, mas que na verdade eu nunca possuí essas coisas. O que está faltando é uma vida de oração. Eu quero terminar falando essa última palavra aqui. A oração, ela se torna importante porque ela torna a Bíblia real para mim que vou orar. É na oração que a Bíblia se torna minha. É na oração que eu me aproprio das promessas e das profecias que foram faladas ali para mim. É na oração que a cura que os pregadores pregam se torna a minha cura. É na oração que a unção que os pregadores têm, que eu admirava nos outros, se torna minha. É na oração que o poder que as pessoas têm se torna meu. Eu também tenho esse poder, porque eu também tenho uma vida de oração. É na oração que o Deus que as pessoas pregam e que elas dizem que conhecem, eu passo a conhecer também, eu passei a conhecer também, através da oração. É na oração que eu consigo praticar as mensagens que eu ouço. É na oração que eu consigo fazer o que a Bíblia me manda fazer. Não existe outro lugar. Recebereis poder ao descer sobre vós a unção do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. O poder só desce através da oração, não da pregação. É na oração que eu me torno o que a Bíblia diz que eu posso ser: paciente, longânimo, amoroso, perdoador, misericordioso, tenho domínio próprio, tenho alegria, tenho amor, tenho paz, tenho longanimidade, tenho benignidade. Essas coisas se tornam minhas quando eu me dedico à oração. Quando eu não me dedico, elas são apenas um chavão evangélico, um chavão bonito, espiritual, que eu prego, mas não vivo, porque me falta oração para me apropriar do que a Bíblia está pregando para mim. A igreja evangélica precisa parar de acreditar nas outras coisas e ensinar as pessoas que elas precisam aprender a orar. A igreja evangélica precisa crer mais na oração. E eu não estou falando de ficar orando pelo mundo inteiro. Eu estou falando de cada crente orar por si, de cada crente levar a si diante do trono de Deus, de cada crente perguntar: por que isso não está tendo na minha vida? Por que isso não está sendo real na minha vida? Por que eu não tenho isso, não tenho isso, não tenho isso? Que a sua palavra diz que é meu, que me pertence através de Cristo, mas quando eu checo a minha vida, eu não encontro essas coisas. Eu já estou na igreja há 15 anos. Eu quero dizer que é na oração que eu passo a ter o que a Bíblia diz que eu tenho, que eu passo a fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer e que eu passo a ser o que a Bíblia diz que eu posso ser. É por isso que eu tenho dedicado várias das minhas oportunidades de ensinar para ensinar sobre a oração e para ensinar como orar. Há muitas pessoas que estão me ouvindo agora que realmente desejam que muitas coisas que estão escritas aqui se tornem realidade na sua vida. Eu digo para você, não tem outro caminho senão horas com Deus, orando o que está aqui, reclamando o que está aqui, dizendo para Deus as palavras que estão aqui, dizendo para Ele como é que isso vai se tornar possível em mim. A irmã Maria tem, o irmão José também tem,
Eu não quero saber se o pastor fulano tem a unção. Eu quero ver essa coisa em mim. Por que eu não vejo ela em mim? Eu preciso ver em mim. É isso que deve levar um crente para a oração. E dizer, Deus, se você deu um meio para aquelas pessoas conseguirem o que está aqui, esse meio deve estar disponível para mim. E é claro que está disponível. Deus vai dizer, é verdade, está disponível. Entra na minha presença. Fica na minha presença. E o que eu fiz por qualquer um, eu posso fazer por você. O que eu coloquei em qualquer um, eu posso colocar em você. Porque é para todos e sem acepção de pessoas. Então não existe razão de ter um ungido e 100 mil esperando esse ungido orar por eles. Não existe razão para isso. Porque todos têm o mesmo acesso ao mesmo poder, a mesma unção, a mesma natureza de Deus, ao mesmo fruto do Espírito, a mesma vida vitoriosa, a mesma vida de esperança, a mesma vida de poder, a mesma vida de perseverança, a mesma vida de constância. Os crentes são tão inconstantes, uma hora está bem, outra hora está mal, uma hora é paciente, outra hora está xingando. É incrível o tipo de crentes que existe hoje na igreja evangélica. Uma hora eles estão felizes e são super espirituais, outra hora eles estão xingando e amaldiçoando a vida e magoando todo mundo, porque eles não sabem o que é uma vida de oração onde você mata finalmente a carne e você adquire, conquista um andar pleno no Espírito. Deixa eu orar com você. Porque não é a pregação que muda a sua vida. É a oração. Eu estou pregando mais uma vez. Consciente. De que se você terminar de ouvir essa pregação e não for orar, você só ouviu mais uma pregação e eu tenho certeza que antes de terminar essa pregação você está dizendo a verdade, essa pregação foi boa, tem muita gente dizendo glória a Deus e você vai concordar com tudo que eu estou falando, mas se você não for orar, nada do que eu preguei ou que você já ouviu em outras pregações se tornará parte da sua experiência. Então vamos orar. Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, dono do universo, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Tu que nos destes um meio de nós entrarmos no trono da graça, pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto, sem intermediários, apenas através de Jesus. Nós podemos entrar pela oração de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, dentro do carro, em todos os momentos nós podemos dedicar a nossa vida a uma atividade, uma única atividade, que vai proclamar, que vai fazer com que tudo que tu prometeste, falaste em nós, comece a se tornar realidade na nossa vida. Eu oro por uma revelação pessoal sobre a oração. Eu oro para que a igreja evangélica ensine as pessoas a orar. Eu oro para que a igreja evangélica pare de acreditar na cultura normal que ela acredita, de que ser membro da igreja é suficiente, que trabalhar na igreja é suficiente, de que ouvir um pregador é suficiente, de que ouvir pregações, de que ter uma boa denominação, de que ter um seminário teológico é suficiente. Eu oro para que o Senhor traga uma revelação de o crente mais simples, o crente que nunca foi num seminário e não vai, nunca irá num seminário, o crente que talvez nunca vai poder tocar uma guitarra na igreja, o crente que talvez nunca vai ter a oportunidade de pregar num púlpito, ele pode ter uma vida profunda, ele pode ser cheio do Espírito, ele pode ter os dons espirituais, ele poderá efetuar todo o propósito de Deus na sua vida se ele descobrir a vida de oração. Deus, eu abençoo a igreja. Não só aqui em Boston, no Brasil, em todo lugar do mundo, eu abençoo a igreja do Senhor, porque há um mover de oração sendo levantado em corações, em espíritos que receberam essa revelação em todos os lugares do mundo. Tem pessoas que entendem o que eu estou falando. Eu abençoo agora intercessores, intercessoras,
homens e mulheres de oração, que antes de orar pelos outros, oram por si, que antes de pregar aos outros, oram por si durante horas, que antes de ministrar aos outros, ministram em si, ministram a si e se colocam diante do Senhor nas palavras do Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, antes de conhecer o coração daqueles a quem eu vou pregar. Eu abençoo a igreja com uma fé diferente, uma fé na oração que vai permitir que através dessa fé eles adquiram todas as outras coisas que a Bíblia diz que são nossas. E eu te louvo por essas coisas nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Prazer estar com você, prazer ter o privilégio de ministrar a palavra de Deus a você. Amo você. Vou me dar a oportunidade de entrar na sua casa com a palavra de Deus e com aquilo que Deus derramou no meu coração. Eu te abençoo com o que está sobre a minha vida e eu aguardo você no domingo ao meio-dia para compartilharmos uma outra palavra de Deus. Enquanto isso, que Deus te ajude a desenvolver uma vida profunda de oração.